Sejam todos muito bem-vindos à oficina Plasticidade da Cena. Eu sou Kennedy Gomes, sou ator, figurinista, aderecista e desenvolvo um trabalho junto com a companhia Café com Pão há 8 anos. Nessa oficina, eu vou compartilhar com vocês o que eu aprendi nesses 8 anos de trajetórias e vou mostrar para vocês também dicas, truques e macetes que eu uso quando vou aplicar e desenvolver esses trabalhos. O figurino, dentro do universo do espetáculo, é tão importante quanto a maquiagem, quanto o texto, quanto a musicalização. Então, para a gente poder ter um bom figurino e um bom visual dentro do espetáculo, a gente precisa entender do que aquele espetáculo vai tratar, sobre qual luz esse figurino vai estar refletido, para a gente poder assim desenvolver um trabalho específico e ter um resultado muito satisfatório. Então, o meu processo se inicia com a criação do croquis. Eu vou para um lugar, um espaço reservado, para dispor as ideias que eu tenho no papel. Eu penso no tecido, eu penso no caimento, eu penso no corte, eu penso nos detalhes, eu penso no acabamento. Então é muito importante a gente não pular essa etapa, porque é nessa etapa que a gente vai descobrir qual rumo o nosso projeto vai tomar. E aí a gente vai para a parte mais divertida, que é trabalhar com as linhas, com os tecidos, com as texturas, com as cores, com as aplicações, com colagens, com bordados. Esse processo de acabamento do figurino é um processo que eu particularmente gosto muito e é aí que a gente começa a ver aquele figurino nascer. É importante ressaltar que isso não é uma regra. Cada figurinista, cada costureiro tem o seu processo e cada um encontra o fio condutor que vai lhe levar ao resultado final. Também é muito importante a gente conhecer o ator e o personagem, porque isso alimenta o nosso processo criativo, nos dá ideias, nos dá referências e assim a gente vai ter um reflexo muito positivo no resultado final do figurino. Falando sobre as texturas e os tipos de tecido, é importante a gente entender onde aquele figurino será usado. Se será num local aberto, se será num local fechado, porque a gente tendo esse entendimento vai facilitar muito para o ator que vai vestir e vai ser agradável para o público que vai assistir. Então essa somatória, juntando com as cores, a costura, tudo aquilo que eu falei anteriormente, é o que vai levar a gente a ter um resultado legal. Tendo entendido isso, agora nós vamos partir para os próximos tópicos. São eles: a referência, a técnica e finalmente a prática. Dando continuidade à nossa oficina, agora eu vou apresentar para vocês algumas das inúmeras possibilidades de materiais que a gente pode utilizar. O primeiro material que eu vou apresentar é esse daqui, o famoso fuxico. Então, esse daqui é um trabalho manual que é conhecido por muita gente e que esse aqui, nesse caso específico, foi feito com material de reuso, né? No caso com sobras de tecido. Esse artesanato, digamos assim, nos dá muitas possibilidades de trabalho. A gente faz unitariamente e pode trabalhar assim com tramas, pode trabalhar com aplicações individuais, pode trabalhar com construção de peças. Dá para fazer uma calça inteira de fuxico, uma cortina inteira de fuxico, um tapete inteiro de fuxico. Inclusive, eu já fiz alguns trabalhos assim. Então é um material muito versátil e que dá muitas possibilidades reais mesmo de você deixar a sua imaginação fluir. Então, como eu falei, o fuxico é um artesanato que nos dá múltiplas possibilidades. Eu vou dar um exemplo para vocês de um trabalho que eu fiz no estandarte. E eu usei as pecinhas de fuxico unitárias para fazer detalhes de acabamento. Uma outra possibilidade que o fuxico nos dá é de utilizar essa pequena peça, aqui está no tamanho menor, como arremate, né, já na etapa de finalização de um figurino. Aqui, nesse que eu estou apresentando para vocês, ele está com um processo de envelhecimento feito com tinta
uma miçanga aqui aplicada é intercalado com florzinhas e apliques, que no caso a gente vai ver mais à frente na oficina. Outro material muito versátil são as fitas de cetim. Essas fitas também trazem inúmeras possibilidades de criação. Com as fitas a gente consegue fazer fuxicos, consegue fazer flores, consegue fazer arremates, acabamentos. Uma coisa que é muito bacana a gente explorar também é o movimento que essas fitas trazem. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma criação que eu fiz para um espetáculo da Companhia Café com Pão, que é o espetáculo do Alto do Bumbalubu. Olha que coisa mais linda. No caso aqui são essas mesmas fitas, só que elas estão com um processo de envelhecimento, que também foi feito por tinta. Então, o processo de envelhecimento dessas fitas foi feito com tinta PVA marrom café, diluída em detergente neutro. Você pode diluir também em água, só que a água não dá a possibilidade da fixação. E o detergente neutro permite que você faça lavagens, que você coloque de molho sem desbotar. Então é muito interessante essa técnica, e aí a gente vê como a gente pode usar a fita de uma forma criativa e explorar bastante realmente essa questão do movimento, que traz toda uma beleza para a cena. Outro material também, bem diferente e até um pouco inusitado, quando eu conheci, é o fio de cobre. Esse material também é um material muito versátil, que nos dá muitas possibilidades. Ele pode ser usado desde a construção de esqueletos, ele pode ser usado como acabamento, ele pode ser usado até como abotoadura. Às vezes na hora do aperreio, da necessidade, falta uma abotoadura, falta uma coisa, você pode construir com ele, porque ele é um material bem flexível. Então assim, é um material que, se a gente for parar mesmo para ver, a gente consegue criar joias, a gente consegue criar coroas. A depender do tema, né, do espetáculo, do figurino, a gente consegue viajar e ter muitas possibilidades, porque ele é um material realmente que dá pra gente explorar e botar também a criatividade para trabalhar. Esse é outro material que eu adoro usar na criação de figurinos, de peças. Esse daqui é aquela famosa palha. E você consegue comprar ela com preço super acessível, porque essa palha aqui a gente compra daquelas vassouras que já são feitas, geralmente a gente encontra em mercados, em feiras, por um preço super acessível e que também dá muitas possibilidades na criação. A gente tem que ter cuidado, por se tratar de um material natural, é uma coisa que é perecível, não pode levar chuva, a gente tem que ter um certo cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como eu utilizei a palha na finalização desse adereço de cabeça, que no caso é uma peruca. Eu apliquei aqui, usei como se fosse um ninho, flores, outros materiais também para poder complementar, folhas de EVA. E esse cabelo, né, é feito também com fio natural, que também é reutilizado. É aquele mesmo fio de rede que foi desfiado, foi tingido e foi feito um processo de envelhecimento aqui também, para poder complementar o visual de um personagem do espetáculo. Então fica um trabalho muito bacana e a gente vê
que do mesmo jeito que a gente utiliza aqui, a gente pode utilizar para construção de saias, pode utilizar como um esplendor, pode utilizar até no cenário, porque também é um material que dá muita possibilidade de trabalho. Voltando a falar sobre texturas, eu trouxe aqui alguns exemplos para poder apresentar para vocês. O primeiro é o crochê de algodão. É um crochê, um trabalho feito manualmente, só que no caso esse aqui não foi feito específico para ser usado no teatro. Isso aqui é uma peça que a gente encontra em brechó, encontra nessa coisa solidária que as pessoas fazem e que dá um trabalho de textura muito bacana. Outro material também, sim, e não tem problema se tiver desbotado, se tiver furado, porque tudo isso ajuda no efeito visual dependendo do resultado do figurino que você almeja alcançar. Aqui é a lã. Tem outros tipos de lã, mas essa lã aqui em específico, ela tem um trabalho muito bonito. Ela tem uns fios soltos, que também dá um movimento e pode criar até mais textura e volume do que aquela lã convencional. Essa lã aqui também pode ser utilizada, quer dizer, pode ser encontrada em brechós solidários, pode ser até presente de algum amigo que não está usando mais uma peça assim, pode ser de uma camisa, de uma calça, daquele casaco de frio que está mofando dentro do guarda-roupa. Pegue ele para a gente transformar em figurino. O segundo, quer dizer, o terceiro exemplo é o feltro. Esse aqui também é um material bem conhecido pelos artesãos, eles usam para fazer lembrancinha. No caso aqui, a gente não usa ele na finalização. A gente usa para fazer volumes, a gente usa para preencher alguma peça. Esse outro material aqui é o gripi. Esse daqui eu acho que é bem conhecido por se tratar de um material bem caro. Essa peça aqui em específica de gripi, a gente ganhou de um amigo querido nosso, que é diretor de arte, e que separou, fez um sacolão e nos deu de presente. Esse material aqui é um material bem caro, mas também dá um efeito muito bonito, porque ele pode ser utilizado tanto assim em trama, como pode ser utilizado unitariamente, né? A gente pega uma florzinha dessa, coloca, dá para fazer brincos, dá para fazer arremates também, dá para fazer cintos, dá para deixar realmente também a imaginação viajar. Esse daqui é o tecido de estofar sofá. Isso aqui no caso são sobras de tecidos, né, que a gente consegue nesses estabelecimentos que estofa, a gente vai lá, pede para eles guardar. E também é um tecido de base muito bom para a construção de tapetes, para a construção das partes inferiores, como calças, tudo. Porque quando a gente trabalha com teatro de rua, eu trabalho com teatro de rua, é importante a gente também ter uma resistência, né, e prestar bem atenção no material que a gente vai utilizar para poder construir. Porque como na rua tem esse atrito, a gente baixa, levanta, também leva muita chuva às vezes, então tem que ter um material muito resistente para que o figurino tenha uma boa durabilidade. Esse material aqui é a renda plástica. Também eu acho que é quase impossível achar esse material hoje assim, com esse tipo de trama. Hoje eles fazem com a traminha mais fechada, bem mais juntinha, porque ele é um material, como vocês podem ver, muito sensível. Eu costumo utilizar ele na parte externa, eu nunca uso na construção de um figurino, porque realmente é um material bem perecível se ele ficar exposto no sol e também bem sensível. Então a gente usa ele só como um detalhe, a gente faz um volume também, uma coisa no figurino, mas nunca na construção. Essa daqui é outro tipo de renda. No caso, essa aqui é aquela famosa renda de toalha de mesa da vovó. Essa daqui, por incrível que pareça, é uma capinha de galão de água que também foi descartada e agora ela está aqui para se transformar em outro objeto. No caso, ela também vai se transformar em uma coisa para o teatro ou para o cinema, e também ela dá muita possibilidade, porque ela tem uma trama muito bonita, que se a gente utilizar um fundo escuro, por exemplo, ela fica bem realçada. Se a gente utiliza um fundo neutro, a gente já tem outro efeito. Se utiliza como sobreposição, outro efeito. Então, assim, tem um leque de possibilidades e uma gama de opção que a gente pode transformar uma simples capinha de botijão de água
uma coisa cênica, uma coisa bonita, e que a gente vai ter um visual muito diferente, e as pessoas vão olhar e dizer, caramba, será que é isso? E na verdade era só uma simples capinha de botijão de água. Ainda falando sobre as texturas, eu trago aqui outros exemplos. Esses aqui são os bicos, os famosos aviamentos, que também nos permite trazer a textura de uma forma mais detalhada e que também nos dá a possibilidade, caso a gente não tenha um tecido em casa que forme essa textura, a gente pode muito bem unir 2 pecinhas, 3 pecinhas e construir ou o tecido ou construir realmente a parte que a gente precisa para dar aquele detalhe especial no nosso figurino. Então aqui eu tenho alguns exemplos. Tenho aqui o bico natural, que é feito de algodão. Aqui temos 3 exemplos. Temos esse daqui, que é um aviamento sintético, que também tem brilho. No caso, esse aqui está mais escurecido assim, porque ele teve um trabalho de envelhecimento. Esse trabalho de envelhecimento aqui foi feito com betume, que é uma das possibilidades que a gente pode aplicar no tecido e no bico sintético. Esse outro aqui também tem um trabalho de envelhecimento com betume, de uma forma mais sutil, porque a intenção não era envelhecer tanto. Esse daqui também é um belo exemplo de aviamento sintético, porque quando a gente faz um trabalho realmente com betume, como ele tem esse brilho, ele dá um outro efeito que é muito diferente desse daqui. Futuramente eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Aqui temos um belo exemplo de tingimento a fio. Às vezes você vai numa loja comprar um bico, um aviamento ou até mesmo um tecido e você vai focado em trazer um tecido azul, por exemplo. Ah, eu preciso de um tecido azul para tal personagem. Ah, eu preciso de um tecido vermelho para tal personagem. Mas nesse universo da criação, realmente não existe falta de possibilidades. O que a gente tem é que realmente colocar a nossa imaginação para trabalhar e sair dessa zona de conforto, porque nem sempre que a gente está com condições de comprar um tecido de determinada cor, de determinado tipo, para causar aquele efeito. Então a gente tem que partir realmente para a criatividade, colocar a cabeça para funcionar e ver que existem possibilidades. Então aqui eu tenho esse exemplo de um bico verde. Geralmente nos meus trabalhos eu gosto de trazer mais esse aspecto envelhecido e esse verde não combinaria tanto. Então aqui, eu peguei esse verde e transformei nesse lindo marrom. E no caso aqui foi um processo bem simples, eu usei o tingimento a frio mesmo, sem precisar de fogo, de fogão, com aquela tinturazinha em pó que todo mundo conhece, e a gente vê que traz um outro efeito e que realmente complementa uma peça mais antiga. Nessa mesma peça, temos um outro exemplo. Aqui tem um exemplo claro de como a gente pode transformar um tecido simples e barato num tecido mais trabalhado, realmente aplicando essa técnica da textura. Aqui no caso, nessa peça, eu optei por usar os aviamentos em conjunto, formando uma unidade visual. Depois fiz um tingimento, aqui um envelhecimento para ele se tornar realmente unificado. E aqui também temos o mesmo exemplo que eu acabei de falar, sobre o fuxico, sobre as aplicações, e também a gente utilizou aqui a franja para dar o movimento. Aqui na manga dessa peça, a gente vai ter um exemplo de uma coisa que eu vou falar, sobre os retalhos, o patchwork e as linhas, que traz essa forma e realmente traz essa coisa unificada para a peça. Então, descendo aqui para baixo, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de fio. Esse daqui é o fio de sisal, que é muito utilizado em feiras, até para amarrar aquela caixinha de ovo. É um fio muito versátil também. Esse daqui é o fio de algodão cru. Essa daqui é a lã. Você pode notar que ela tem uma espessura bem grossa. Essa aqui é uma lã mais grossa, que também dá um efeito muito bonito. Esse daqui, será que vocês adivinham esse? Esse daqui é aquele fio de rede, aquele fio que sustenta a rede. Quando a rede já está velha, furada, vai para o lixo?
Não, o tecido a gente reutiliza para fazer realmente base e o fio a gente usa aqui como acabamento para fazer esse ponto, realmente para poder fazer aquele trabalho de unificação. Esse daqui também é outro fio de rede, não foi tingido, realmente ele já era dessa cor. Esse daqui é aquele fio de alimentar o cambinheiro. Isso aqui dá para fazer um efeito lindo, dá para fazer flores, dá para fazer enchimento, também é um outro material bem versátil. Esse daqui é esse mesmo fio, só que dessa vez a gente desfiou, para poder fazer um trabalho realmente mais solto, mais leve. E o exemplo está aqui, é esse mesmo fio que fez esse cabelo, só que aqui ele está tingido e aqui ele está na forma natural. Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi esta luva. Esta luva aqui também foi feita com esse mesmo fio. Ela foi feita com esse fio. A base da luva é aquela luva de construção, usada na construção. Aqui dentro tem canos, aqueles canos de água. E a gente revestiu os dedos da luva, que no caso são os canos, com fio. No caso é esse fio de rede também, desfiado, feito um processo de colagem, pintura, envelhecimento. Dá esse resultado aqui, é o adereço de um personagem. Aqui eu trago outro exemplo desse fio de algodão simples. A gente fez esse tassel, fez algumas franjinhas aqui. E por fim, eu trago esse exemplo, que é um dos tecidos, dos materiais que a gente mais gosta de trabalhar. Esse daqui é o fio de malha. Para a gente ter acesso a esse fio de malha é um pouco complicado, porque geralmente esses fios de malha têm um custo bem alto. Então o que é que a gente faz? A gente vai nessas lojas que vendem retalhos, peças de tecido que já estão quebradas, manchadas, às vezes até danificadas, e a gente faz aquele belo trabalho de formiguinha. A gente pega a tesoura, vai fazendo fio por fio, até a gente conseguir o fio de malha, de uma forma mais barata, e a gente consegue realmente trabalhar ele em tramas, como a gente consegue trabalhar o crochê de mão, que é um exemplo que eu vou trazer para vocês agora. Então, com essa mesma técnica, usando esse mesmo fio, aqui tem mais uma peça, que é bem pesada por sinal. Essa peça foi feita inteira de crochê de mão, com aquela mesma técnica de cortar o fio que eu acabei de falar nesse mesmo exemplo aqui. Então aqui temos malhas de diversas formas e diversas cores, com diversas texturas, que a gente cortou as tirinhas, foi fazendo a técnica do crochê de mão. E você vê aqui que até para fazer o cadarço da calça foi utilizado o fio de rede. Então assim, a gente consegue juntar essas peças de uma maneira de tornar uma coisa única e trazer um resultado bacana. Então assim, dependendo do que você precisa, essa possibilidade do fio é uma boa opção, porque ela também é muito versátil e ela dá um efeito visual lindo. Então, aqui eu tenho uma peça feita inteira em crochê de mão, com aquela mesma técnica do tecido, né? Que a gente compra o tecido inteiro, plano, corta, faz as tirinhas, dá até pra ver as curvinhas aqui, a gente corta ele na espiral. E aqui eu vou demonstrar pra vocês, de uma forma bem simples, como é prático fazer o crochê de mão. Aqui temos o fio simples, nós damos um nó simples também na extremidade, deixa a perninha aqui solta. Nessa abertura do nó, a gente coloca 2 dedos. E aqui, para fazer o crochê de mão, nós vamos trabalhar com o movimento de pinça. Nós vamos colocar os 2 dedos dentro do nó, fazer esse movimento de pinça. E a gente vai formando a corrente. Coloca o dedo dentro, puxa com 2 para dentro do arco. Pega, puxa. Pega, puxa, pega, puxa, pega, puxa. É importante a gente usar essa outra mão como guia, porque ela vai dar mais estabilidade e segurança no movimento, né? Porque se a gente deixar o fio solto, fica meio complicado, é bom a gente manter um padrão, para no final a gente ter uma trama assim, bem uniforme. Esse daqui, nesse movimento de pinça, de puxa, a gente consegue formar uma correntinha, que no caso é a base do começo do crochê de mão.
Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar essa mesma técnica para formar realmente esse tecido mais plano, essa coisa mais unificada. A gente vai juntar a correntinha a essa peça. Então aqui, essa peça que já estava em andamento, nós temos aqui ponto de partida, que é esse daqui, e que vai dar aqui. No caso de você começar, o ponto de partida será esse, mas essa peça já estava encaminhada para mostrar para vocês. Então o que é que a gente vai fazer? Aqui tem o mesmo arquinho do começo, que a gente começou a fazer a trama. Eu vou colocar o dedo dentro dele, vou pegar essa ponta, passar por dentro do primeiro buraco, que vai dar 2 arquinhos. Eu faço o movimento da pinça, puxo. Agora pego essa sobra dentro do segundo buraco, mais 2 arquinhos, movimento da pinça, com a sobra, puxa. Essa mesma ponta no terceiro buraco, 2 arquinhos, movimento da pinça, puxa. Então aqui a gente vê que ele já começa a se juntar com esse daqui. E a gente vê que não fica emendas, fica uma coisa realmente perfeita. Eu vou desmanchar esse daqui para poder dar continuidade e vocês verem realmente o efeito que dá no final. Coloca no buraquinho, pinça, puxa. Próximo, pinça, puxa. E assim a gente vai até chegar no final da peça. Então, dentro desse leque de possibilidades que o trabalho manual nos dá, eu trago aqui uma outra opção de acabamento para aquela fase, quando o figurino já está pronto, costurado, e falta só aquele detalhe para poder dar um capricho. Aqui eu tenho algumas miçangas, lantejoulas e brilhinhos e cri-cris que a gente pode adicionar no final. Aqui eu tenho aquela famosa corrente de miçanga que às vezes é utilizada no Natal, que a gente pode realmente dar um outro fim. Tanto a gente pode utilizar ela inteira, trabalhando essa questão do movimento, essa questão do volume, como a gente pode, se for o caso, tirar miçanga por miçanga e fazer um desenho, formar uma outra coisa que tenha o intuito do figurino. Aqui temos as miçangas menores, que são interessantes ser utilizadas em bordados, em contornos, que ela dá um acabamento legal. A gente pode fazer um trabalho, digamos, um trabalho com essa miçanga aqui e usar essa para poder fazer um contorno, usar essa para poder fazer uma mesclagem. Essas daqui são as argolinhas. Essas argolas, elas tanto podem ser utilizadas para essas miçangas, para poder prender as miçangas, como elas podem formar correntes. A gente pode, né, realmente colocar a criatividade para funcionar e dar uma outra versão para essa, uma outra utilidade para essas argolas. Aqui eu tenho esses chatons de plástico, que são aqueles bem baratinhos, mas que também dão um efeito bacana no tecido, sobre a luz, ele reflete, tudo fica com um efeito muito massa. E para quem diz assim, ah, mas eu não tenho nada disso em casa, mas pode ter um brinco todo mundo tem, uma tia tem, a mãe tem, que também dá um efeito legal. Aqui a gente pode usar um alicate desse mesmo caseiro, cortar e aplicar em cima da peça, fazer uma colagem com uma cola de silicone, uma cola quente, uma cola fria, que também dá um efeito bacana. Ah, mas eu não tenho um brinco. Cinto. A gente pode utilizar realmente um pedaço de cinto e a gente começa realmente, depois que a gente vê essas possibilidades, a gente começa a trabalhar nosso olhar. Porque você pode estar aí cercado de coisas, dizer, ah, mas eu não tenho, mas eu não posso. Tem. É só você trabalhar o seu olhar que você vai encontrar coisas muito bacanas. Aqui nós temos um outro exemplo, que é quase um chaton desse daqui de plástico. Na verdade, esse aqui é preenchido, esse aqui é vazado, mas dá o mesmo efeito. Trabalhado com essa correntinha que eu acabei de apresentar para vocês aqui em volta. A gente vê que a gente já consegue um outro efeito visual do que trabalhar com esse separado e com esse separado. Aqui a gente tem essa lantejoula, olho de peixe. Temos também o fio de lantejoula, que para quem gosta muito de trabalhar com brilho, é uma mão na roda mesmo, porque facilita muito. Porque imagina você pegar uma por uma, dá um trabalhão. Não é impossível, mas dá mais trabalho. E aqui ele já vem pronto. A gente também pode usar ele agrupado, como pode usar o fio voltando para aquela ideia do movimento. Aqui também temos outra opção de miçangas pequenininhas para a gente fazer contornos. Ah, mas eu não tenho miçanga, eu não tenho um brinco. Ah, eu não tenho nada, eu não tenho correntinha. Mas pode ter um botão, todo mundo tem um botão. E esses botões, os mais simples que sejam, quando eles estão agrupados e junto com outros materiais, com outras texturas, ele dá um efeito muito bacana e também fica muito bonito na luz, causando um reflexo na luz bacana. Aqui nós temos outra miçanga mais aberta, mas que também tem a mesma funcionalidade.
outro tipo de botão. Temos aqui também a miçanga solta, que no caso, diferente dessa daqui, essa é mais fácil de aplicar, porque ela preenche uma área grande com mais facilidade devido ao seu tamanho. Temos a miçanga pequenininha, temos a miçanga curta-cor, enfim. Temos tudo isso aqui que a gente pode somar e aliar junto a todas aquelas outras técnicas que eu passei lá atrás, de tipos de tecidos. E a gente pode realmente brincar com essa possibilidade que esse material nos dá. Como eu falei, a gente tem que treinar o nosso olhar para poder buscar e chegar num resultado bacana. E para você que está assistindo e dizendo, Kennedy, eu não tenho nada disso, eu não tenho acesso a esse tipo de material, então vamos esquecer todos os materiais e vamos partir para uma coisa que eu sei que todo mundo tem em casa. Então, as caixinhas de remédio. Essas caixinhas de remédio, por incrível que pareça, também tem um efeito muito legal. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui, corta, tira essa bordinha, deixa ela mais arredondada. E ela já vira uma pecinha para ser aplicada. Aqui você pode pintar, você pode envelhecer com betume, porque como ela é metalizada, ela dá um efeito legal. A gente pode também usar ela assim agrupada, fazer tiras, fileiras, realmente colocando a mente para trabalhar e a cabeça para olhar para as coisas, né, de uma outra forma. A gente consegue montar coisas incríveis com coisas que seriam descartadas, ou coisas que são descartadas diariamente, e a gente pode dar realmente um novo uso para essa coisa que iria parar no lixo. Então aqui nessa peça, eu somei tudo isso que eu apresentei para vocês. Aqui nós temos a textura, que era de um lençol, esses lençóis que é tipo material de rede. Aqui nós temos o tecido de sofá e aqui tem uma prévia, ó, de como é feito o trabalho todo à mão. Aqui temos também o fio de sisal, que a gente usa para prender. Na hora de ajustar no corpo é bacana a gente ter fios que dêem um ajuste para que a peça tenha um caimento legal. Aqui temos todas as opções de botões que a gente pode tirar de uma camisa, de uma calça, de uma bermuda que não usa mais, de uma capa de travesseiro, camisa, de uma capa de travesseiro. De onde tiver botão a gente pode ir lá com a tesourinha tirando e fazer essa junção que dá um efeito visual bem bacana. Aqui nós temos aquele cordão de rede que eu mostrei para vocês, aqui ele está tingido. Aqui nós temos sucata mesmo de brinco e coisas que foram escurecendo, a gente vai juntando e aplicou aqui. Temos o trabalho da lantejoula solta, temos as miçangas grandes, temos os apliques de couro fake, que são as florzinhas. Aqui temos pompons feitos com aviamentos e bicos soltos, pontilhado mesmo à mão. Aqui temos outro aplique feito com esse cordão de rede. Sabe aquela lembrancinha que você ganhou do aniversário? Ah, mas eu ganhei do aniversário de fulana, tô com pena de jogar, mas não tá combinando com a minha decoração. Pronto, pega essa lembrancinha e que tal eternizar ela no figurinha? Boa ideia, a gente aplicou aqui uma bonequinha, dessas que a gente usa mesmo em lembrancinha. Aqui temos também esse pompom que foi feito com aviamento. Temos aqui uma florzinha que foi feita em crochê, fuxico, miçanga, peças de brinco, sucata. Aqui também temos florzinhas feitas com fita de cetim, dobradura com fita de cetim, pedaços de cianinha, pedaços de crochê, florezinha feita de aviamento, pedaços de franja, flor feita de lantejoula. Então assim, são muitas possibilidades e a gente vê que o resultado é realmente uma unidade. Fica uma peça completa com muita informação, que para o trabalho que eu desenvolvo na rua é fundamental que a gente consiga chamar a atenção e prender o espectador pelo texto e pelo visual.
Ainda dentro desse assunto da reciclagem e da reutilização, eu tenho aqui um belo exemplo dessa igreja que eu construí para um espetáculo do Bumba Meu Boi. Aqui nós temos um exemplo de reutilização de materiais, porque a base dessa igreja é toda feita em papelão. E aqui por dentro eu adicionei o topo de um chapéu, que eu cortei toda a borda, e fiz todo esse trabalho de costura manual. Aqui também, a princípio, a primeiro momento, a gente vê o movimento das fitas, como eu falei. E aqui na frente, na parte frontal dessa igrejinha, eu utilizei essas ferragens, né, para poder fazer esse toque aqui na frente. E essas ferragens nada mais são do que latinhas, né, essas latinhas de refrigerante. Dá até para ver aqui por detrás, ó, que foram cortadas e colocadas no frisador. Coloquei no frisador desse EVA, dei 2 batidinhas, até com um cabo mesmo de um alicate, uma coisinha mais pesada, e eles frisam toda essa parte do alumínio. Passei uma camadinha de betume, retirei o excesso com tecido e o efeito é esse. Temos também as lantejoulas, os CDs, tudo isso que eu mostrei para vocês aqui. Aqui mais lantejoula. Outra coisa reutilizada, que são esses pedaços de CD cortados na tesoura mesmo, colado com cola fria. Mais um fundinho de latinha de alumínio envelhecida com betume. Aplicação de florzinhas, dessas que usa para festinha, para casamento. Franja, pedacinhos de aviamento que somando com as fitas já dá um outro efeito visual. Aqui também temos uma folha, que também foi feita com latinha de alumínio reutilizada. Aqui temos, ó, miçangas. Essas miçangas aqui são miçangas de madeira, mas elas poderiam ser facilmente substituídas pelas miçangas plásticas, que também daria o mesmo efeito. Porque no caso o que escureceu aqui foi a camada do betume que eu dei, tirei o excesso com tecido e traz realmente essa coisa mais envelhecida e esse efeito bonito que dá na luz. Gente, olha a beleza dessa peça. Ainda hoje eu fico impressionado que como a gente pode transformar materiais tão simples e que às vezes a gente olha e não dá tanta importância numa coisa tão bonita. Essa peça também é um outro figurino que eu também construí para um espetáculo do Bumba Meu Boi. E aqui também eu trabalhei com esses mesmos itens que eu mostrei para vocês. Aqui na borda nós temos um aviamento nesse tom assim, meio animal print, pelúcia, tudo. Aqui embaixo nós temos os canudilhos. E aqui também tem uma coisa interessante, porque por detrás desses canudilhos, nós temos um recorte dessas flores de chita que eu recortei, fiz a colagem com cola fria e fiz o arremate de todo acabamento, toda a borda com os canudilhos. Aqui temos os mesmos canudilhos juntados, mais aglomerados, formando essa coisa mais plana. Aqui temos várias camadas de lantejoulas arrematadas com bolinhas, que são aquelas menorzinhas que eu falei para vocês que serve tanto para contorno quanto para fazer essa parte mais delicada. Aqui também nós temos formações, a gente formou esse desenho inteiro todo de canudilhos. Aqui eu optei por fazer essa flor também, da forma, a lantejoula, não deixar só essa coisa do brilho tudo. Trouxe uma forma também, coloquei estrelas plásticas, que são dessas peças também que a gente encontra nessas casas de aviamentos e tudo. A gente pode desmanchar brincos ou colares, ou até um pingente que escureceu. Aqui também tem outro trabalho com lantejoulas e miçangas, que eu também decidi tirar mais essa coisa de deixar só o brilho e dar essas formas, intercalada com canudilhos. Aqui temos mais uma referência também de um trabalho com canudilhos, chatons e miçangas. Eu utilizei as miçangas menores, como eu tinha falado, né, nos exemplos anteriores, para poder fazer realmente essa parte do contorno e a gente vê como fica bonito, né, como fica bacana. Aqui também tem outro exemplo da flor de chita e para completar nós temos aqui o mix de texturas, né? Nós temos aqui essa parte aqui que é mais pelúcia, temos aqui os tecidos de reuso do sofá, temos aqui a chita, temos aqui as flores. Eu vou mostrar um pouquinho a parte de trás para vocês entenderem como é feito o processo. O meu processo de figurino é feito todo manual. Tudo isso aqui é feito com agulha de mão, toda essa peça aqui, tudo. Essa peça é uma peça forrada. Se a gente preferir, a gente ainda pode colocar um outro forro aqui por cima, mas nessa peça aqui eu optei por deixar assim pra gente poder lembrar, né? E cada etapa, cada pontinho desse conta uma história. Então assim, é para vocês verem como é bacana e como a gente consegue um resultado satisfatório utilizando pequenas coisinhas. Quando elas se juntam, elas ganham uma força muito grande e é isso que a gente tem que passar no figurino.
outra referência que eu tenho para vocês é essa peça aqui, que é uma saia que eu também construí e eu utilizei camadas e camadas de texturas e de detalhes. Aqui a primeira camada é essa renda filé, que é feito também manualmente por artesãs, e aqui a gente está valorizando esse trabalho, adicionando como a primeira camada da peça. Por dentro a gente pode ver que é um tecido simples, um tecido plano, que eu também fiz um trabalho de envelhecimento por tinta de tecido, de forma mais assim abstrata mesmo, fui sujando, fui mesclando as cores para poder ter esse efeito. Aqui na borda dessa primeira camada, nós temos pompons. Esses pompons são feitos com aquelas linhas e fios que eu mostrei para vocês. Poderia também ser feito com fio de rede, poderia ser feito com fio de algodão, mas aqui eu optei por usar a lã e trazer essa coisa colorida que o personagem pedia. E na última camada, a gente também trabalha com a reciclagem. Isso aqui são aqueles sacos de nylon que as pessoas colocam açúcar, colocam farinha, que a gente encontra nos grandes centros e grandes mercados. Foi feito, desfiei tudo direitinho, lavei, higienizei e costurei aqui nessa última camada da saia para poder realmente trazer também essa questão do movimento. Então aqui numa peça só nós vemos o artesanato, que traz a textura, o envelhecimento no tecido plano. Aqui também na borda da saia, costurando essa renda filé, nós temos o fio de lã fazendo esse arremate no acabamento. Temos o fio de lã na versão pompom, temos o reuso de material, que eu acho que é o grande charme dessa peça, e a gente consegue ter uma coisa realmente muito diferente, com material de baixo custo e que vai fazer todo o diferencial na cena. Aqui eu tenho outro exemplo, que é uma peruca toda feita em fio de lã. Aqui nessa peruca, para esse trabalho, o personagem precisaria realmente dessa unidade de cor, por isso que eu não mesclei, não fiz nada. Fiz pequenos nós, dei uma envelhecida com tinta mesmo, tinta de tecido, tinta em pó, pode ser qualquer uma que a lã aceita muito bem. Fiz umas tranças. Então assim, cada personagem, cada criação pede uma cor inclusiva, pensada, para que o resultado na cena seja o que o personagem precisa. Aqui nós temos outra também que eu fiz, que aqui eu utilizei os fios de lã em formato de threads. Tem uma base de tecido que eu fui enrolando a lã preta, colocando alguns anéis de tecido, algumas aplicações. Aqui também nós temos um mix de texturas, né? Que é a lã, temos o tecido, temos o crochê de mão, que eu passei para vocês ainda há pouco, temos as aplicações de miçangas, temos as argolas revestidas com fios de lã, fios de malha. Aqui também temos esse detalhe dos brincos. Então assim, é uma peça que é uma peruca, mas já que já tem joias, já tem brincos, e também dá um movimento muito bonito na cena e é uma coisa diferente, que talvez você não encontre. Na verdade você não encontra em casa de festas, em algum lugar específico para fantasias. Então assim, é muito bacana quando a gente tem essa possibilidade de criar, porque a gente cria de acordo com a nossa necessidade, com a necessidade do personagem, com o que o texto indica, com o que o texto pede. Aqui nós temos outra também. Essa também é uma peruca confeccionada em palha da costa, com penas e plástico. Eu optei por usar a palha da costa porque o personagem representa um ser mágico da floresta, então tem toda essa ligação com esse material. Essa palha da costa poderia ser facilmente substituída por palha de vassoura, que tem um custo mais baixo e também é mais fácil de encontrar. Mas aqui, como essa palha é mais leve, eu já tinha esse material, eu juntamente com o grupo optamos por fazer nesse material aqui. Então a gente vê a beleza dessa peça e como dá o movimento, né? O plástico reutilizado, as penas, a palha da costa, a gente vê que tudo isso soma e a gente consegue ter uma unidade visual aqui também. Agora vamos falar sobre as tintas. Eu trouxe aqui alguns exemplos para mostrar para vocês verem quantas variedades a gente pode encontrar facilmente em magazine, armarinho, mercado. E cada tinta tem a sua especificidade. Aqui primeiro são as tintas de tecido, que elas são mais indicadas para pintura, para fazer aqueles desenhos em tecido. Não é muito recomendado utilizar ela em outro material, tipo plástico, papelão, porque ela fixa, mas com o tempo ela descasca, desbota e você perde todo o seu trabalho. Essa daqui são as conhecidas, é do tempo da vovó, que são aquelas
tinturas em pó, que a gente faz no fogo, coloca, dilui, coloca a peça lá dentro e usa um fixador para poder tingir. Também é muito utilizado, utilizo muito e também dá um efeito muito legal. Essas daqui são as tintas para aquarela. Elas são destinadas para pintar aquarela mesmo, telas e tudo, mas eu utilizo ela em outros tipos de tecido e ela também tem um resultado bem satisfatório. A diferença aqui é que depois que você tinge e vai lavando, se não é um tecido que tem aqui escrito, descrito, que é para ela fixar bem, ela vai dando uma desbotada, mas não se preocupe que ela fixa bem. Em cada cor a gente pode tanto usar as cores separadas, como pode misturar e criar outras cores, como também essa aqui mais escura, ela substitui facilmente o betume, em peças de papelão, em peças que tem brilho, muito brilho, quer dar uma ofuscada, quer deixar mais envelhecida, essa daqui é uma ideia bem bacana para a gente poder substituir o betume, né? Que às vezes a gente não tem, tá no corre-corre e precisa, tá aqui a aquarela. Essa outra tinta também é utilizada para tingimento a frio. Quando você compra ela, ela vem assim, nesse estado de pó. Aí você adiciona água, ela vai ficar como essa daqui. Ela vem, toda a instrução, mostrando até onde você adiciona, dá uma chacoalhadinha e ela já está pronta para poder fazer o seu tingimento. Essa daqui são as minhas queridinhas, são as tintas PVA. Eu utilizo elas tanto para tecido, quanto para papelão, quanto para plástico. Eu não uso primer, porque eu sempre gosto de fazer esse efeito mais envelhecido, de trazer essa textura. Então essa tinta, como ela tem uma espessura bem grossa, ela dá uma camada. A primeira demão que você dá, ela já preenche, deixa uma camada legal. E também tem essa coisa de dar uma craquelada, se for no plástico, se for no vidro, no material que não é tão propício, ela dá um efeito muito legal. Então assim, a gente vê que a gente tem muitas possibilidades de tinta e que cada uma tem a sua particularidade. Eu prefiro trabalhar com tecido, com PVA, mas você também pode trabalhar com essa, então você pode trabalhar com todas juntas. Dependendo do efeito que você quer e do resultado que você busca, você pode usar essas tintas como sua aliada para chegar no seu processo final, né? No resultado final, o que você busca. Agora vamos para essa demonstração. Eu separei dois tipos de tintas diferentes para poder mostrar para vocês como é que elas funcionam na prática. Com materiais que você tem em casa mesmo, pode ser um prato ou um outro recipiente, uma bandeja, para você não sujar o tecido, porque se sujar ela vai fixar. Aqui eu tenho esse bol com um pouco de água e detergente neutro que vai ajudar na fixação e tenho aquela tinta de pó que eu demonstrei para vocês agora há pouco. Então eu vou adicionar uma quantidade razoável da tinta aqui dentro. Dependendo do efeito, você vai misturar. Eu quero que só que fique meio manchado, uma coisa neve, uma coisa mais clara. Eu vou adicionar o tecido aqui dentro e vou apertando. Apertando e ele já vai ganhando cor. Dependendo do efeito, aqui nesse tecido eu quero um efeito manchado. Então eu vou apertando, vou tirando, vou apertando, vou tirando, vou adicionando mais um pouquinho de tinta. Apertando, tirando. E é bom que caia pedaços assim de tinta, não precisa dissolver, porque é isso que vai dar o efeito mesmo, o resultado final do tecido. Daqui, você pode tirar, estender, deixar secar. Se você julgar necessário, você pode repetir o processo até chegar no tom que você quer. Esse aqui é o processo de tingimento a frio. E também pode deixar ele de molho, assim, sempre dando uma viradinha a outra, para ver se esse é o resultado que você quer. Aqui nesse outro pedaço de tecido, eu vou demonstrar com essa outra tinta, que também é um processo de tingimento a frio. Você vai aqui, ó, coloca a tinta, espalha. Dependendo do resultado que você quer, você pode diluir essa tinta em água, que vai dar o mesmo efeito. Pode misturar as duas tintas? Pode, o tingimento vai ser mais rápido, mas às vezes você não tem acesso a essa outra tinta e a tinta de pó dá o mesmo efeito. Esse daqui a gente consegue um resultado muito mais rápido, ganha essas manchas, dependendo da posição de onde você colocar a tinta, você vai ganhar manchas e texturas, se essa for sua intenção. Se não for, antes de você aplicar no tecido, você dilui ela em água, coloca o tecido dentro e você vai ter um tingimento bem mais uniforme e uma coisa mais proporcional. Vamos agora ver como é que funciona essas tintas em outros materiais. Aqui no caso eu voltei a usar os aviamentos, aqui eu tenho um de algodão e um sintético. Vou mostrar para vocês como é que funciona
a aplicação nesses aviamentos para causar mais um efeito envelhecido ou um sombreado, de acordo com a sua necessidade. Primeiro você pega um pedaço de tecido, coloca um pouco da tinta e vai aplicando de uma forma leve. Só criando essa sombra. Pode até misturar as cores também, se você quer que ele fique mais escuro, é só fazer com mais força. Se quer mais claro, é o movimento da mão que vai definir o tom que vai ficar a sua peça. Se você julgar necessário, reaplica de novo e vai lá. Mas eu indico que você vá fazendo isso aos poucos, porque uma vez que você aplica a tinta aqui, para remover ela vai dar um bom trabalho. Não é impossível, não é, mas vai dificultar o trabalho. Se você achar legal também, para fazer o efeito envelhecido, você pode utilizar 2 tons. Eu utilizo isso muito nas peças que eu faço, que dá um efeito bem bacana. Você mistura um tom de preto, um tom de marrom, um tom mais claro, que ele vai realmente dando esse efeito de unidade. Vai se juntando a peça, não fica uma coisa marcada, vai criando esse esfumado, um tom sobre tom. E é esse que é o bacana, a gente colocar nas peças para causar esse efeito envelhecido. Você pode colocar mais, colocar menos, vai de acordo com a necessidade que você tem para aquele figurino ou para aquela peça. Aqui também eu vou mostrar para vocês essa mesma técnica num aviamento sintético. A gente vai ver que a tinta reage de uma outra forma a cada tipo de material. Você repete o processo, umedece e vai lá com a mão leve, dando pequenas batidinhas, pode ser sim, pinceladas. Você pode fazer isso aqui também com pincel, caso você ache melhor. Eu tenho mais prática, assim acho que eu consigo controlar mais. Você vê como ele perde esse brilho meio industrializado e ganha um brilho mais legal, né, da gente colocar no figurino. Acho que fica mais interessante. Você pode também realmente fazer essa primeira camada com a cor mais clara, sobrepor com alguns pontos escuros. Lembra que eu falei que essa tinta aqui dá o efeito do betume? Então, é esse efeito aqui que o betume dá. Ele escurece e deixa realmente com esse tom bem mais envelhecido. E a gente vê que o mix dos dois, nesse tecido, nesse aviamento sintético, ele dá um acabamento perfeito. Fica quase um dourado. Aqui você vê o prata e aqui, se você olhar de certo ângulo, você vê o dourado. Então esse jogo é muito importante da gente fazer, da gente trabalhar, da gente cuidar da peça, da gente cuidar do figurino e dar esses pequenos toques, essas pequenas surpresas, porque isso na luz, no palco, na rua, dependendo do ambiente que você vai trabalhar, vai trazer todo um charme para o seu figurino e vai dar realmente essa cara de figurino bem acabado, de figurino bem trabalhado. Então é importante realmente a gente fazer essas coisas com cuidado, com a mão leve, para a gente chegar num resultado legal e que vá, né, realmente suprir as necessidades do personagem. Utilizando essa técnica de envelhecimento, a gente pode aplicar ela em várias peças, né? Como eu falei para vocês e mostrei que pode ser aplicado em tecido, em aviamentos. E aqui eu tenho um outro exemplo de uma peça que eu fiz, que também tem essa coisa envelhecida. E aqui tem uma flor, aqui tem apliques, que não nada mais é do que aquela própria renda que eu mostrei a vocês, que era uma capinha de galão de água, que eu dei uma torcida nela, fui torcendo. Coloquei aqui, posicionei sobre o meu tecido plano e fui fazendo 10 pontos com lã. Tá? O comecinho, dobra o comecinho, bota a pontinha para baixo para fazer um bom arremate e vai fazendo 10 pontos com lã. Aí você pode mesclar tanto renda, quanto aviamentos, quanto crochê. Você vai colocando tudo que você tiver à sua disposição, formando realmente esse mix. E depois que você fizer tudo isso acima do tecido plano, você vem aquela esponjinha ou um pedacinho de tecido, depositando tinta. Aqui pode ser tinta de tecido, tinta PVA, aquela tinta do pó diluída um pouquinho a água, que a gente faz também um tingimento a frio. Aqui nesses tacéis eu utilizei linha de crochê, fiz manualmente também, com linha de crochê, fui dobrando, depois cortei com a tesoura, fiz esse arremate também com linha de crochê, apliquei também com linha de crochê. Agora eu vou explicar para vocês como é simples fazer uma flor ou fazer uma outra forma, realmente utilizando as tiras, os aviamentos, os pedaços, os trapos, os bicos. Essa flor eu fiz com aquelas alças que você coloca em bolsa, tudo, tinha aqui uns pedaços dando sopa,
eu fiz essas flores para aplicar. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer, como é versátil, né? E vou mostrar como fazer com fita de cetim. O primeiro passo, você pega a fita, independente do lado, dobra aqui em V. É interessante você fazer isso e ir colando, tá? Um pouquinho de cola, pode ser cola fria, cola quente. Vai girando, girando, girando. Quando chegar aqui no finalzinho do V, você segura, aqui dá um pinguinho de cola, gira essa parte. Pega ela, bota pra trás e segura. Aqui vai ficar assim, meio envezado. Você dá outra girada e segura. No caso, você pode ir colocando pinguinhos de cola. Outra girada, segura. Outra girada, segura. Outra girada e vai assim até você chegar no tamanho que você julgue legal para poder estar aplicando em cima da sua peça, em cima do seu figurino, em cima do seu adereço, o que você julgar necessário. Mas é basicamente isso. A técnica de fazer essa flor, essa rosa, é bem simples. Só de primeira pode ser que você não consiga, mas é só ir praticando que você vai chegar lá nesse resultado. E aqui no final você arremata o final com cola. Pode costurar, pode colar, pode só pendurar, aí vai da sua necessidade. Mas a técnica para fazer essa flor é algo bem simples. E é importante que você vá colando para ela não desmanchar, como aconteceu aqui na demonstração. A oficina em si, ela tem o intuito de mostrar que não é o material que faz o figurino, é a vontade que a gente tem, é a nossa criatividade. Porque a gente vê que de coisas simples do dia a dia a gente consegue fazer grandes coisas, a gente consegue causar grandes efeitos que talvez a gente só conseguiria com muito dinheiro. Então a gente consegue ter um bom material, um bom figurino de qualidade, com durabilidade, com baixo custo, utilizando materiais reciclados, utilizando coisas que a gente tem em casa, colocando um novo ponto de vista sobre essas coisas. E se a gente olhar o figurino por essa ótica, e que ele é tão importante quanto o texto, quanto a música, quanto o público, é importante, porque o público sente o cuidado que a gente tem. O telespectador, no caso do cinema, vê também que tem uma riqueza de detalhes, que teve uma preocupação, e isso só vem enriquecer o trabalho do ator, o trabalho do grupo, o trabalho do personagem, o trabalho de quem for usar essa peça. Então, galera, vamos colocar a nossa cabeça para funcionar, vamos ter um outro olhar sobre essas coisas que às vezes a gente vê e acha que não serve, a gente faz o pré-julgamento antes de conhecer. Então, realmente, o intuito da oficina é esse, é trazer essa nova visão, é abrir, expandir através do meu pouco conhecimento, compartilhar realmente com vocês isso, da forma que eu aprendi, da forma que eu pratico até hoje, e vou aprendendo novas coisas e vou explorando as possibilidades, porque isso que eu passei é o básico. Tem um leque de possibilidades dentro dessas possibilidades que eu ofereci. A gente pode fazer uma flor de tecido, pode tingir com outro material, com café, com canela, com coisas da natureza. Então, assim, isso aqui é a base e vocês explorem, vão atrás, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir grandes feitos, porque eu consegui e ainda venho conseguindo. Então, assim, eu espero que essa oficina tenha aberto a mente de vocês, tenha aberto o campo de visão e que ela seja boa, que tenha acrescentado na vida de vocês. Agradeço a disposição, agradeço por terem me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima oficina.